Em 1916, quando o sertão pernambucano ainda fervia sob o sol inclemente e as leis chegavam montadas em lombos de burro, um homem conhecido como Padre Pereira cavalgava pela estrada empoeirada que cortava a Caatinga entre Floresta e Serra Talhada. Não era padre ordenado, mas carregava o apelido com a mesma solenidade com que empunhava o bacamarte, talvez pela barba grisalha e pelos modos austeros que impunham respeito até nos coronéis mais endurecidos pelo sol e pela brutalidade. Antônio de Souza Pereira comandava sua família com mão de ferro há mais de 20 anos, acumulando terras, gado e inimigos na mesma proporção, numa dança perigosa que o sertão conhecia bem. As fazendas dos Pereira espalhavam-se pela região como manchas verdes numa terra sedenta, e seu nome era sussurrado com igual medida de respeito e temor nas feiras de gado que pontuavam a vida social da região. Naquela tarde de agosto, quando os urubus planavam preguiçosos no céu sem nuvens, Padre Pereira ouviu o primeiro tiro. A bala zuniu perto de sua orelha direita e se perdeu na vegetação espinhosa. Antes que pudesse sacar o revólver que sempre trazia no coldre de couro curtido, 5 homens emergiram do mato fechado, rifles Winchester apontados diretamente para seu peito. Era uma emboscada calculada nos mínimos detalhes pelos Carvalho, família rival que há anos disputava com os Pereira o domínio político e econômico daquele pedaço esquecido do mundo. José Carvalho, homem baixo e atarracado com olhos pequenos e cruéis, comandava pessoalmente a tocaia. Havia planejado aquele momento por meses, esperando a oportunidade perfeita para eliminar o patriarca dos Pereira e consolidar de uma vez por todas o poder de sua família sobre as terras disputadas. O velho Padre Pereira tentou negociar. Ofereceu dinheiro, terras, até mesmo sua própria submissão em troca da paz entre as famílias. Mas José Carvalho já havia decidido que sangue só se lavava com sangue. O primeiro tiro atingiu Padre Pereira no peito, derrubando-o do cavalo. O segundo e o terceiro garantiram que não haveria volta. Quando os Carvalho se afastaram, deixaram o corpo estendido na estrada poeirenta, os braços abertos para o céu, como se implorasse uma justiça que nunca viria. Foi um vaqueiro que descobriu o cadáver horas depois, já cercado por urubus impacientes, e levou a notícia até a fazenda dos Pereira. Sinhô Pereira, sobrinho do morto e homem de apenas 25 anos, mas já temperado pela dureza do sertão, recebeu a notícia com os punhos cerrados e os olhos secos. Antônio de Souza Pereira era mais que um tio para ele, era um pai, um mentor, o homem que lhe ensinou que no sertão a palavra vale mais que contrato e a honra mais que a própria vida. A morte de Padre Pereira não era apenas um assassinato, era uma declaração de guerra que ecoaria pelos próximos 3 anos, transformando fazendas prósperas em campos de batalha e vizinhos cordiais em inimigos mortais. Luiz Padre, primo de Sinhô e homem conhecido pela frieza com que planejava suas vinganças, juntou-se imediatamente à causa. Juntos, os dois organizaram um bando de homens armados, que rapidamente se transformou num exército particular movido pela sede de vingança. Vaqueiros leais, agregados das fazendas, pistoleiros experientes e até mesmo alguns cangaceiros de passagem engrossaram as fileiras dos Pereira, todos unidos pelo mesmo objetivo: fazer os Carvalho pagarem com juros a dívida de sangue que haviam contraído. A primeira retaliação veio apenas uma semana após o enterro de Padre Pereira. Sinhô e Luiz, acompanhados por 12 homens armados, atacaram a fazenda Santa Cruz, propriedade menor dos Carvalho, numa madrugada sem lua. Incendiaram a Casa Grande, mataram 3 vaqueiros que tentaram resistir e levaram todo o gado numa demonstração brutal de que a guerra havia oficialmente começado. José Carvalho, ao receber a notícia, reuniu seus próprios jagunços e jurou que cada boi roubado seria pago com uma vida de Pereira. O que se seguiu foi um ciclo interminável de emboscadas, incêndios e assassinatos, que transformou todo o sertão numa zona de guerra. As feiras de gado, antes pontos de encontro social e comercial, viraram palcos de tiroteios sangrentos onde homens morriam entre sacos de farinha e currais improvisados. Sinhô Pereira desenvolveu uma tática cruel, mas eficaz. Atacava sempre de madrugada, incendiava tudo que podia queimar e desaparecia na Caatinga antes que alguém pudesse reagir.
os Carvalho respondiam da mesma forma, transformando cada estrada numa armadilha potencial e cada curva num convite à morte. Em 1917, quando a guerra completava um ano, um jovem franzino de olhos azuis e modos quase delicados apareceu no acampamento de Sinhô Pereira. Chamava-se Virgulino Ferreira da Silva, mas todos já o conheciam pelo apelido que carregaria para a história: Lampião. Havia perdido o pai numa rixa menor e procurava vingança, proteção e talvez um lugar onde pudesse aprender a sobreviver num mundo onde a violência era a única lei respeitada. Sinhô Pereira viu algo especial naquele rapaz magro que mal parecia capaz de carregar um rifle. Talvez fosse a frieza nos olhos quando falava de morte ou a precisão quase sobrenatural com que acertava alvos impossíveis durante os treinamentos. Lampião tornou-se discípulo dos dois primos, aprendendo não apenas técnicas de guerrilha sertaneja, mas toda uma filosofia de sobrevivência baseada na velocidade, na surpresa e na crueldade calculada. Sob a tutela de Sinhô e Luiz Padre, Lampião absorveu conhecimentos que mais tarde o transformariam no cangaceiro mais famoso de todos os tempos. Aprendeu a ler rastros na areia, a fabricar pólvora com ingredientes improvisados, a planejar emboscadas perfeitas e, principalmente, a construir uma rede de informantes e protetores que se espalhava por todo o sertão como uma teia invisível, mas letal. A guerra entre Pereira e Carvalho atingiu seu auge em 1918, quando José Carvalho foi finalmente localizado numa fazenda isolada perto de Ouricuri. Sinhô Pereira planejou pessoalmente o ataque, cercou a propriedade com 30 homens armados e ofereceu ao inimigo a mesma chance que havia sido dada ao seu tio: rendição ou morte. José Carvalho, homem orgulhoso até o fim, escolheu lutar. O tiroteio durou 4 horas e terminou com a casa em chamas, e 8 mortos, incluindo José Carvalho e 2 de seus filhos. Mas a morte do patriarca rival não trouxe paz. Os Carvalho sobreviventes, liderados agora pelo filho mais velho de José, intensificaram ainda mais os ataques, numa demonstração de que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar com sangue. As emboscadas se multiplicaram, as degolas se tornaram mais frequentes e brutais, e todo o sertão passou a viver sob o signo do medo. Fazendeiros neutros abandonavam suas propriedades. Comerciantes evitavam as estradas principais e até mesmo os padres cancelavam missas em capelas isoladas. Por volta de 1919, quando a guerra completava 3 anos e já havia deixado mais de 40 mortos, a força dos Carvalho começou a definhar. Muitos de seus homens haviam morrido, outros fugiram para estados distantes, e os que restaram viviam escondidos em grotões inacessíveis da Caatinga. Sinhô Pereira havia vencido, mas a vitória tinha gosto amargo de cinzas e sangue. Seu tio continuava morto, sua família estava decimada, e ele mesmo vivia como um fantasma, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando a próxima emboscada. Foi então que Sinhô tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida e da história do cangaço. Cansado da violência, perseguido pelas autoridades que finalmente começavam a se preocupar com a guerra no sertão, decidiu partir para Goiás, onde terras baratas e autoridades mais complacentes prometiam um recomeço. Antes de partir, reuniu Lampião e os homens mais leais numa conversa que durou a noite inteira. "Vocês aprenderam tudo o que eu podia ensinar", disse Sinhô ao jovem Virgulino, enquanto as estrelas brilhavam sobre a Caatinga silenciosa. "Agora cabe a vocês decidir que tipo de homens querem ser." Lampião, que aos 21 anos já era considerado um dos melhores atiradores e estrategistas do bando, assumiu naturalmente a liderança dos homens que escolheram ficar. Era o nascimento oficial do cangaço como fenômeno organizado, herança direta da guerra familiar que havia ensinado uma geração inteira de sertanejos que a violência podia ser uma profissão como qualquer outra. Sinhô Pereira partiu para Goiás em 1922, levando consigo alguns homens leais e a amarga sabedoria de quem havia visto guerra demais para uma vida só. Estabeleceu-se numa fazenda próxima a Goiás Velho, casou-se com uma viúva local e tentou viver em paz, embora sempre mantivesse armas carregadas e cavalos selados. Morreu de morte natural em 1945, aos 54 anos,
levando para o túmulo segredos sobre esconderijos de ouro e vinganças não consumadas. Luís Padre seguiu caminho diferente. Permaneceu no sertão pernambucano, mas gradualmente abandonou a vida de bandoleiro. Tornou-se comerciante de gado, casou-se com uma prima distante e estabeleceu-se numa pequena cidade onde ninguém fazia perguntas sobre o passado. Morreu em 1951, cercado por netos que nunca souberam que o avô carinhoso havia sido um dos homens mais temidos do sertão. Os Carvalhos sobreviventes espalharam-se pelo Nordeste, alguns mudando até mesmo de sobrenome para escapar da fama sinistra que o nome carregava. Uns poucos permaneceram na região, vivendo de forma discreta e evitando qualquer conexão com o passado violento da família. A fazenda onde José Carvalho foi morto permaneceu abandonada por décadas até que um fazendeiro de fora da região a comprou por preço de banana, sem conhecer sua história sangrenta. Lampião, moldado pelas lições aprendidas durante a Guerra Pereira Carvalho, transformou-se no rei do cangaço, aplicando em escala maior as táticas que havia observado nos mestres. Suas emboscadas eram cópias perfeitas das armadilhas planejadas por Sinhô e Luís Padre, suas fugas pela Caatinga seguiam rotas que aprendera durante os anos de guerra familiar e sua rede de informantes baseava-se no modelo criado pelos primos durante o conflito. Hoje, viajando pelas estradas que cortam o sertão pernambucano, ainda é possível encontrar ruínas das fazendas que foram palco daquela guerra, paredes enegrecidas pelo fogo, alicerces de casas que nunca foram reconstruídas, cemitérios familiares abandonados onde lápides rachadas guardam nomes que poucos se lembram de pronunciar. O tempo cobriu de caatinga os locais onde homens morreram por causa de orgulho ferido e honra manchada, mas as marcas permanecem para quem sabe procurar. Os velhos da região, cada vez mais raros, ainda contam histórias sobre os tempos da guerra. Falam de emboscadas na estrada de Ouricuri, de casas incendiadas na madrugada, de tiroteios que duravam horas e podiam ser ouvidos a léguas de distância. Contam também sobre Sinhô Pereira e Luís Padre, os homens que ensinaram Lampião a ser cangaceiro, embora poucos saibam exatamente como a lenda nasceu da tragédia. A guerra entre Pereira e Carvalho terminou oficialmente em 1919, mas suas consequências se espalharam pelo sertão como ondas numa lagoa. Criou o cangaço moderno, influenciou gerações de pistoleiros e coronéis e deixou cicatrizes profundas na cultura sertaneja. Foi o ensaio geral para décadas de violência que se seguiriam, o prólogo sangrento de uma era em que homens como Lampião, Antônio Silvino e Corisco se tornariam lendas vivas num sertão que aprendera a admirar tanto quanto a temer seus filhos mais violentos. Algumas noites, quando o vento sopra forte pela caatinga e agita os galhos secos dos juazeiros centenários, os moradores mais antigos juram ouvir ecos distantes de tiros e gritos de guerra. Não é assombração, dizem, mas memória da terra, que guarda em suas entranhas vermelhas o sangue dos homens que preferiram morrer a viver sem honra, numa época em que a palavra valia mais que a vida e a vingança era considerada dever sagrado entre famílias que carregavam o orgulho sertanejo como fardo e bênção ao mesmo tempo.